Olá pessoal, voltamos! Vamos lá para as nossas projeções. Aua! Seguinte, não tem notícia para amanhã. Deu uma mudadinha aqui na forma da gente analisar as coisas. Vamos olhar 60 minutos, 12 minutos, 5 mil ticks pra gente ver o que aconteceu e fazer possíveis projeções. E é isso, aí fica mais dinâmico, diminui um pouco o tempo. Tô gastando muito tempo nisso aqui. Não tem por que olhar o diário. Vamos olhar os 60 minutos, que é o ponto direcional mesmo. 12 minutos para ver mais ou menos um ponto onde a gente pode fazer uma segunda tentativa, caso a gente perder uma primeira bem definida. E 5 mil ticks onde a mágica acontece, tá bom? Vou sumir Cachau. Cachau também. 60 minutos. Fizemos um movimento muito legal. Rompemos topo. O cara fez totalmente o inesperado. Cara, observando aqui as regiões, não seria uma região muito plausível para fazer uma operação por causa do range. Mas ele deu um sinal ali embaixo. Eu tentei. Quem participou da live e assistiu viu que eu tentei aqui algumas vezes. O stop estava um pouquinho longo, ele me pegava no stop curto até o momento em que eu não fui mais. E aí ele resolveu entregar o negócio. Depois a gente olha lá. Aqui, cara, temos a rotação do pêndulo bem clara, né? Eita, Giovana, começando bem. Rotação do pêndulo, bem claro, né? Então, jogamos esse pêndulo pra cá e ele foi lá, né? Foi lá. Mercado parado é fantástico, cara, enxerga tudo. E aí, o que a gente tá esperando agora? A rotação desse pêndulo. Então, ampliamos o pêndulo. Estamos muito alto para sermos compradores. Se a gente quiser ser um comprador, a gente vai ter que agir nessa região, que é o range dos 60 minutos magnético. Então, a gente tem que ver se aqui ele vai sentar a busanfa e daqui o up, ou se ele vai chegar aqui e o up. Entendeu? E se ele fizer o up, a gente vai pegar a proporção daquele pêndulo ali, vai jogar aqui e vai tentar fazer uma operação acima do range. Se ele fizer o up, a gente tem um padrão, um ponto máximo onde ele poderia ir, né? E nos 12 minutos depois a gente vai ver que tem um pêndulo do range prévio que também vai até lá, né? Então a gente poderia ter saídas orquestradas aqui e aqui, se a gente for arriscar uma compra, nessa região. De breakout pullback, apostando num breakout pullback. Tá? Olha, o sentido de 60 minutos tá explodindo, né? Olha aqui a média de 200 onde tá. Tá um foguete, né? Olha aqui, os gaps. Os caras não estão nem aí pros gaps. Gap de 23 de abril. 23 de abril. Calando minha boca. Gap de 8 de maio. E ele não vai ali. Ele não quer ele. Ele tá olhando e tá dizendo: então o Ney disse que geralmente fecha gaps. A gente não vai fechar, tá? Só pra te dizer. Beleza? 60 minutos é isso. To range. 12 minutinhos. E aí os 12 minutinhos é aquilo que eu tava falando pra vocês. Dei uma ajustada aqui no megafone. Deixa eu ver se estão vendo tudo. Estão vendo tudo. Porque assim tá legal. Dei uma ajustadinha no megafone. Temos. Aí de novo, lá embaixo. Agora eu já não sei se é um range, né, cara? Aí é que tá. Já não sei. Talvez esse range seja por aqui, ó. Um novo range. Bull range. Esse aqui é o range prévio. Que era o magnético, né? Então, cara, talvez isso aqui não seja um range mesmo. E aí, a gente vai fazer os ajustes. On the line. Já vamos botar esse cara aqui. Deixa eu ver se ele fica agradável aqui. E aqui, né? Tipo isso aqui, ó. Um range assim, ó. Sendo novo. Aceito. Esse aqui é o range prévio. Tamo nem aí pra esses caras mais. Tem que mudar, cara. Te muda a visão. Não tá nem aí. Essa é a ideia. Essa é a brincadeira. E aqui é aquele probleminha. O cara vai primeiro pra cima num bull range quando deveria ir pra baixo, né? Tenta cruzar. Beleza. Tentou cruzar. Vamos colocar ele aqui como um parâmetro. E o range prévio é isso aí mesmo, né? Ele foi lá pra baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Range prévio. O cara rotacionou pra baixo. Chegou, fez um fundo. Replicamos esse cara pra cima. Então talvez o mercado tenha sim um objetivo pra fechar esse cara aqui. E a gente tem que ter muito cuidado no megafone. Pra gente saber até onde a gente pode ir. E principalmente o outro megafone que tá funcionando como uma trend. Bate e volta pra ela. E esse é um ponto interessante, olha que legal. Um ponto interessante em que ele vai provavelmente testar de novo esse cara. Pra fazer uma provável região de breakout pullback em cima do range prévio. Quiçá cruzar? Sabemos. Só amanhã pra saber. É basicamente isso. Fechou o measure do move, né? Hoje, durante a live, eu resolvi identificar isso aqui. O cara vai ter identificado bem antes. Repliquei esse cara pra cá. E ele vai ali mesmo, ó, na tampa. Fecha o measure do move. Fecha o quê? O movimento medido. Bem simples. Vai lá e atinge o ponto. E agora a gente já tá observando aqui um possível bull range, né? Que ele brigou nesse ponto aqui. E ele fez exatamente o que o Joseph James sempre fala, né? Quando o cara fecha um objetivo, o cara fechou esse objetivo aqui, cara, ele geralmente entra num rangezinho. Até definir um ponto. Ponto legal para ser observado são essas trends, a trend e o megafone. Para ver se ele vai criar uma resistência aqui e capotar. Pra gente poder vir daqui pra lá. Ou ele vai fazer duas pernas de pullback só. Então ele faz uma aqui, a gente replica a outra pra cá, ó. Ele vai um pouquinho mais, talvez chegue aqui na rotação desse pêndulo aqui.
E aí daqui a gente pode tentar um movimento para ir lá para cima, observando muito bem esse ponto. Saídas orquestradas aqui e aqui, ó. Beleza? É bull. É bull. Os touros estão mandando na história. Isso é fato. Para vir na venda tem que... Cara, tem que ficar muito atento, né? E os priors aqui, ó. Olha os priorzinhos aqui nos 12 minutos. Por isso eu gosto de olhar os 12 minutos. Porque ele nos dá um sinalzinho de que esse cara pode querer fazer. Olha aqui, ó, a confluência aqui, ó, da rotação do pêndulo. Pra tentar um ataque comprador pra ir lá no topo. Mas amanhã ele quebra minha cara e vira venda. Vira um mercado vendedor lindo, bonito. Não para nunca mais. Vai até aqui. Até aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Sem pegar um ar. Vamos ver, tem que estar preparado pra tudo, cara. Qual é o nosso objetivo aqui? Preciso voltar aqui só pra falar uma coisa importante, tá, pessoal? A gente tem que operar o que o gráfico tá nos mostrando. Por isso que a gente não dá bola pra notícia, a gente não dá bola pra nada. Inclusive, hoje eu postei ali um negocinho do Joseph James bem legal sobre hesitar, né? Por que a gente é mestre no simulador e a gente não faz os mesmos movimentos no mercado real? Porque a gente hesita. A gente não segue as nossas regras, né? E eu consigo fazer uma alusão ao surf, sacou? A gente tenta os movimentos, como eu tentei hoje, e ele me estopava e não deixava ir. A gente tem um fator que a gente não consegue controlar. No surf, por exemplo, é a natureza. A gente sabe. Em termos de projeção, a gente sabe que amanhã pode ter 1 metro de onda, vai ter um período tal, e pode aumentar um pouco esse período para aumentar as ondas, mas a gente nunca sabe exatamente o ponto, né? E outra coisa também, é quando a gente tá sentado no line-up lá para poder pegar uma onda, cara, se tu ficar esperando pela onda perfeita chegar em ti, tu pode passar a manhã inteira ali sentado e nada vai acontecer, tu vai ter que buscar, vai ter que remar para algum lado, tu vai ter que tentar antecipar uma onda que tu veio ver um carneirinho lá no fundo, lá tu olhou, começou a remar ali e falou, cara, ela vai quebrar um pouco antes, eu vou tentar ir pro ponto onde ela vai quebrar para eu entrar antes, e entrar antes de todo mundo e ter a prioridade, entendeu? É a mesma coisa no trade. Vai fazer um negócio ali, qual vai ser o teu balizamento? Média de 21 exponencial. Afastou? Ok. Precisamos de volume financeiro, né? E aí a gente vai pra pirâmide. E a pirâmide, dá uma olhada na pirâmide aí. A pirâmide, ela tem a estrutura de mercado como a base de tudo. Depois tem a média de 21 que vai começar a dar o sinal. E por último é o setup que tu vai usar. Se tu seguir essas regras aqui, é bem provável que tu vai ter sucesso na maioria dos dias. Vão ter dias tortos? Sim. Vão ter dias que tu vai perder? Sim, mas tu vai perder pouco. Porque se tu usar um stop menor do que a volatilidade como eu uso, o que não é a regra do Joseph James, tu vai tomar um stop curto, cara. E aí quando tu fizer um movimento bom, como foi hoje, eu tive 50% de acerto. E desses 50% de acerto, eu tive 2 operações que efetivamente andaram próximo da volatilidade. Eu consegui sair com metade dos contratos e depois o runner lá ficou um tique acima do break-even e ele me pegou em todas. Mas aí a gente entra naquele ponto. 3 a 5 dias do mês. Não vai me pegar. E por que ele me pegou e por que eu puxei meu stop pro break-even muito rápido? Porque as entradas que eu tava enxergando eram entradas de crown reversal, ou seja, traps. O que a trap faz? Ela vem muito rápido. Ela não volta no teu ponto de entrada. Não volta. Ela toca reto. E essas operações que contam como vencedoras que eu saí com R$1 no bolso, voltou mais baixo, perdeu o fundo, fez higher lows, sacou? Foi lá, limpou a liquidez, pode ver ele de manhã, limpou a liquidez, ele foi lá e me limpou. Me limpou, e eu tava com R$1, saí com R$1. Poderia sair com quanto? Menos 40, menos 80. Fundo é o limite, entendeu? Então tu protege a operação, por que eu protegi? Era crown reversal, tinha que ter andado. Não andou? Errei. Ou o setup deu certo. Mas aí é a variação do surf. O fundo não tava legal, né? Não tinha... A maré tava num ponto errado, não tava legal. Então, assim, faltou volume financeiro pra história. Tinha que ter entrado volume financeiro pra corretora e o market maker não me limpar, pra eu seguir com eles. E aí, o momento que fez o movimento, que eu vou mostrar nos 5 mil ticks, eu simplesmente errei a hora de colocar a ordem. O que eu fiz? Hesitei. Fiquei esperando o mercado voltar naquele ponto ali pra eu jogar minha ordem ali. E quando o mercado chegou naquele ponto, deu um pulo. Voou. E eu abri uma ordem a mercado. E ele voou e pulou 80 pontos, 90 pontos da minha entrada. E aí eu morri de medo. E coloquei no break-even, ele me fechou e fez todo esse movimento de alta aí. Hesitei. Quando a gente vê o setup, a gente coloca a entrada, ordem oco, naquele ponto que tu viu o setup. Se for o movimento, o mercado vai bater ali e vai fazer um movimento forte pro alto. Se não for, ele não vai nem chegar ali. Ele vai continuar fazendo um movimento contrário e tu vai dizer, beleza, não funcionou, entendeu? Então, hoje, errei. E quando ele subiu e começou a montar, se vocês derem uma olhada na live, vocês vão ver. Quando ele começou a subir e fez o quê? Começou a fazer setups no meio do pagode, eu tive medo. Porque eu tava com troco. E eu tava com medo de perder esse troco. Agora, se tu faz a operação certa, tu tá fazendo o preço médio controlado. E aí tu vai entrar no pullback e na sequência vai dar um setup de força pra dizer pra ti assim, ó, esse pullback tá certinho, pode seguir. E aí ele seguiu e fez um baita num movimento. Tudo bem. Eles what it is. Amanhã a gente vai de novo. E vai tentar não fazer isso. Vai tentar fazer um ponto certo. É isso. Tá. Vamos lá pros 5 mil ticks. E vamos dar uma olhada nesses 5 mil ticks aqui pra ver o que esse cara tá fazendo. Olha lá. Olha, ele fez um bom movimento, cara. Fez um bom movimento. E aí aqui ele me enganou. E eu posso dizer pra vocês exatamente onde foi o ponto que pulou minha ordem aqui, ó. Aproximei pra ver bem de perto esse movimento, ó. Uma tentativa. 2 tentativas. O que nós temos aqui? 2 falhas. Prior. Lembra da gente marcar sempre 3? A gente tem mais. Prior. Deu sinal aqui, ó. Eu entrei. Limpou. Me tirou aqui. Botei aqui meu stop. 110 pontos. Puf. Fez outro movimento? Não. Fez outro movimento? Não. O que ele fez? Que ele fez um candle legal. Comparado com os outros. É quase esse aqui. E aqui já afastando a média e dando um sinal legal, né? Beleza. Fiquei com medo.
Quando eu fui abrir a operação, ele veio, foi lá em cima, voltou, ficou aqui embaixo. Quando ele foi pra cima que eu fui abrir a operação, eu apertei na ordem a mercado ao invés de colocar a ordem oco aqui. E ele entrou aqui assim. E eu já saí perdendo e com medo. E aí ele andou isso aqui. Isso aqui. Eu coloquei pro break-even. Quando ele fez esse pullback aqui, ele me tirou. Então aqui, ó. Crown Reversal. Bem simples. Só esperar esse movimento. Aqui, cara, não tinha nada que fazer aqui. Não tinha nada de nada nesse negócio. Tá? E aí ele faz o movimento do quê? Qual é o próximo passo do ciclo do price action? Trap ou pullback. O que ele fez aqui? Pullback. Olha que lindo. Olha que lindo. Perfeito. Olha a entrada aqui, ó. Deliciosa do pullback. Teve medo? Hesitou? Hesitei. Tava com troco, fiquei com medo de perder dinheiro. Quer outro movimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Força. Setup de força. Hã? Setup de força. No meio do pagode. Força. Pullback. Crown Reversal. Olha aí. Dá uma olhada. Não tô mentindo. O mercado parado é lindo, né? Eu vi, mas eu tive medo. Eu só tomei. Aqui eu só fiz porcaria. E aí aqui no ponto certo eu não segurei o negócio. Aqui eu segurei. Eu fui um mestre em segurar. E ele me limpou. E é isso. É a vida. A gente segue. Projeções pra esse cara aqui. Agora que enxergamos que isso aqui é um novo range. Ponto ideal para fazer uma compra aqui é a rotação desse pêndulo. Aqui temos o novo range magnético. Temos o pêndulo, a rotação dele. Podemos procurar por compra nessa região aqui. Por um provável breakout pullback no range prévio. Sempre vindo com uma trap para garantir o movimento. Para fazer com que ele entre nesse range. E aí ele entrando nesse range tá perfeito. A gente vai seguir o movimento dele. Daí ele pode fazer uma trapzinha. Seguir o jogo dele. Um pullback. Setup de força. Uma trap mais baixa ainda para dizer que nada vai dar certo. E aí ele fecha. O movimentinho dele aqui, ó. O objetivo dele vir nesse ponto aqui. Para fazer a rotação desse pêndulo maior do range prévio. Ok? A venda abriu num gap de alta gigante. Foi lá em cima. Fechou tudo. Trap. Sempre. Sempre trap. A venda não tá vindo. A venda tá vindo muito devagar para vir aqui. E aí ele pode ir lá e retestar topo. E a gente tem que estar muito atento nessa região. E aí sim, aqui, de novo, viemos numa nova trap. A gente não vai arriscar. E aí já agora, tentando segurar mais a operação para cruzar a range. Criar resistênciazinha. Tentar chegar nessa região. E é isso aí. Mercado é repetição. Se não abrir em gap, cara, se não abrir em gap a gente não vai fazer nada. A gente deixa ele fazer o que ele quiser fazer da vida dele. Se ele não abrir em gap, tá tudo certo. Temos um canal aqui, ó. Tava até mapeando ele agora. Eu nem dei bola mais pra esse mercado. Parei de ver ele meio-dia e pouco. Temos um prior, ó. Pra ele poder fazer o quê? First test, best test. É difícil fazer uma linha certa, reta, né? Fazer um first test, best test aqui, ó, nessa região. É a primeira vez que ele vai testar esse ponto. Vamos ver. Pode vir mais alto? Sim, pode vir mais alto. Então não abre em gap. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Vamos tentar ver se o cara quer cruzar a história. Sempre com traps. Sempre com traps. Vou tentar cruzar esse range aqui e chegar nesse ponto aqui, ó. Range, clássico. Operamos nas pontas. Sempre com crown reversal, sempre com no meio do pagode, pullback, trap, força, né? Observando as estruturas de mercado para não arriscar num ponto errado, né? E adicionando contratos aos nossos vencedores, as operações vencedoras. Só isso. E a gente faz um bom movimento. Hoje tinha um bom movimento. É que segunda-feira me deixa sempre mais nervoso. Eu quero fazer uma operação para tirar o risco rápido. A primeira operação que eu fiz eu já tomei um stop, imediato. E aí o cara tem que resetar a cabeça do cara, começar a olhar para outro lado para ver se tá olhando pro lado certo. E é isso. Tá bom? Fácil, rápido, dinâmico. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deem o like, ajuda o tio, motiva o tio. Se vocês gostaram demais, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amiguinhos traders. Vem comigo nessa aventura fantástica, vem comigo nas lives. Eu abro live 9 e 10 por aí. A ideia, eu abro assim em 9 e 10 pra já perder o FOMO da abertura de mercado que tem uma volatilidade boa. Mas na real mesmo, cara, esse mercado começa a andar 10 horas, 10 e meia. Então dá pra gente ficar trocando uma ideia, observar prováveis projeções ali, ajustar o que tiver que ajustar pra gente fazer uma operação legal. A ideia é pegar o ciclo do price action nas lives, ao vivo, e mostrar como é que o cara consegue ganhar dinheiro nesse mercado muito doce. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Tudo bem? Tchau.